Presidente, expediente final, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Iniciamos essa semana o debate da lei orçamentária do exercício de 2018 na Comissão de Orçamento. E trago aqui ao plenário, para começar a dividir com as senhoras e senhores deputados, algumas das minhas preocupações, especialmente no orçamento da área da função educação. Lembro, primeiro aos senhores deputados, que a LOA de 2018, como apresentada à Casa, limita-se a aplicar os mínimos constitucionais de 25% em educação. Ou seja, o governo já aponta na sua proposta, que chega à Casa, que a sua intenção é aplicar restritamente em educação os mínimos que o legislador federal na Constituição estabeleceu, 25%. Muito bem. Nós abrimos, desde o ano passado, deputado Paulo Ramos, um debate na Comissão de Orçamento, deputado Osório, visando o Tribunal de Contas do Estado, sobre qual é o conceito, deputado Jânio Mendes, de despesa pública. Entendemos que toda a literatura que fala de despesas públicas aponta que a mesma é formada por 3 etapas. A primeira do empenho, a segunda da liquidação e a terceira do pagamento. Ou seja, a despesa pública só se efetiva, deputado presidente Jânio Mendes, quando o pagamento dela é executado. Aí sim, cumpre-se os 25%, no caso da educação, os chamados mínimos constitucionais. Pois bem, deputado Paulo Ramos, o governo que aponta o cumprimento do mínimo vem a cada exercício acumulando restos a pagar que compõem esses mínimos constitucionais de educação. Vejam, vossas excelências, em 2016, o governo do Estado deixou de pagar do orçamento da educação 1,4 bilhões. E não deixou esse saldo, deputado presidente, em conta. Aplicou os 25% na liquidação, mas não efetivou o pagamento de 1,4 bilhões. Quando vamos à execução do exercício de 17, vamos ver que de restos a pagar em educação, o governo só praticou desses 1,4 bilhões, 400 e poucos milhões de reais. Ou seja, em pleno mês de setembro de 2017, o governo ainda deve, de restos a pagar do exercício da educação de 2016, quase 1 bilhão de reais. 1 bilhão de recursos que não chegou na UERJ, não chegou na UENF, não chegou na UESO, não chegou nas escolas da rede FAETEC, não chegou nas escolas da rede da SEDUC e que acabaram tendo o seu funcionamento comprometido. O que a sociedade fluminense, lamentavelmente, vem acompanhando. Escolas sem limpeza, que os contratos foram suspensos, escolas sem porteiros, a merenda comprometida, reequipar laboratórios e atualizar equipamento de pesquisa nas universidades também comprometido, além do salário dos servidores em atraso da educação. O que nós estamos trazendo aqui, senhoras e senhores deputados, é que o governo não tem o direito, nos mínimos constitucionais de educação, de fazer o uso que ele deseja. Ao não deixar os restos a pagar no financeiro da conta da educação, o governo está descumprindo os princípios constitucionais da aplicação de recursos em educação. E vai se agravando.
Se olharmos a execução do exercício de 2017, até o mês de dezembro, deputado Paulo Ramos, o governo deixou de aplicar 1,9 bilhões da educação. Ou seja, empenhou, liquidou e não pagou. Vejam, vossas excelências, em setembro de 2017, faltando 3 meses para completar o exercício do ano, o governo tem em restos a pagar dos 25%. De 17, 1,9 bilhões. De 16, quase 1 bilhão. E de 2015, ainda algo em torno de 200 milhões de reais. Estamos falando de uma verdadeira pedalada nos recursos da educação em 3 anos, da ordem de quase 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais, que, como disse, não cabe o deputado Paulo Ramos. A decisão discricionária do governo de aplicar ou não. É o dispositivo constitucional. Não cabe ao governo julgar se deve ou não pagar as despesas da educação que estão dentro do cômputo dos 25%. Uma parte com o maior prazer, deputado Paulo Ramos. Deputado Conde Bittencourt, Vossa Excelência, no pronunciamento que faz, provocou em mim uma indagação. Há poucos dias atrás, nós votamos o parecer do Tribunal de Contas que afirmava, naturalmente com dados, que o governo do Estado não havia cumprido com os mínimos constitucionais em relação à educação, em relação à saúde, em relação à pesquisa. Pesquisa e Fundeb. Fundeb. Não havia, hein? FAPERJ. Muito bem. O Tribunal de Contas deu o parecer. Como houve o descumprimento óbvio da Constituição, eu avalio agora e indago Vossa Excelência. O fato desta Casa ter aprovado as contas é suficiente para corrigir o descumprimento? Ou há a possibilidade ainda de providências outras por qualquer parlamentar, partido político ou grupo de parlamentares, no sentido de responsabilizar o governo? Porque a responsabilidade desta Casa é a responsabilidade política. Mas e o descumprimento da Constituição? É crime de responsabilidade? Como é que... Deputado Paulo Ramos, a parte oportuna de Vossa Excelência, mas eu lembro que nos 25% obrigatórios da educação, o Tribunal de Contas aprovou as contas. Ele reconheceu, e aí a minha divergência ao corpo técnico do Tribunal de Contas, no meu voto dado na Comissão de Orçamento e aqui em plenário, o Tribunal de Contas, deputado Paulo Ramos, reconheceu que, cumprindo as 2 etapas e não as 3 da despesa pública, ou seja, empenho e liquidação, se aplicou os 25%, se cumpriu os mínimos constitucionais da educação. O Tribunal de Contas aponta um erro do governo nas contas do Fundeb, mas nos 25% não, ele aprova. Tanto é que já protocolei esse meu entendimento ao Tribunal de Contas, mostrando que é, deputado presidente, um grande erro de análise de contas, e um erro que eu diria a Vossa Excelência, que todos os tribunais de contas, os órgãos de contas estão exercendo no país. Porque o certo seria o seguinte, deputado Paulo Ramos, nos mínimos constitucionais, o governo tem até o direito de não fazer o pagamento de uma despesa já liquidada, mas ele tem a obrigação de deixar o saldo financeiro em conta no dia 31 de dezembro. Aí tudo bem, mas o saldo financeiro tem que estar lá comprovado em conta, apontando que está disponível para a educação, mas não vem acontecendo. Então eu estou, nesse momento, aguardando uma manifestação do Tribunal de Contas,
com relação a essa interpretação e diria a Vossa Excelência, caso não seja afirmativa na direção desse nosso entendimento, que contas públicas, para serem de fato consolidadas, têm que cumprir as 3 etapas, nós vamos arguir ao Poder Judiciário qual é a interpretação que tem que se dar. Porque, como disse, senhoras e senhores deputados, são quase 3 bilhões de reais, que não foram aplicados na educação e não tem como a sociedade não perceber que esse recurso não fez falta nas universidades, nas escolas da rede da SEDUC, nas escolas da rede da FAETEC. Por isso estamos abrindo já esse alerta ao plenário, nesse início de debate da LOA de 2018, quando a Casa inaugurou, na reunião de terça-feira da Comissão de Orçamento, a sua análise, o seu debate, para que nós aqui tenhamos uma posição clara em defesa da aplicação rigorosa dos mínimos na educação do Estado do Rio de Janeiro. Está acontecendo que essa não aplicação está deixando o Estado e a população desamparada de um projeto de educação que seja um projeto de longo prazo, que tenha um norte, que tenha um rumo a ser cumprido, independente da crise fiscal que o Estado atravessa, grande parte dela produzida pela própria decisão dos governos, independente do estado de calamidade decretado pelo governo e aprovado nesta Casa, os mínimos constitucionais de educação, eles têm a obrigação do cumprimento. Então, vou ao longo, senhoras e senhores deputados, em todo momento que debatermos aqui o projeto de lei do orçamento para 2018, alertar o plenário para essa não execução dos mínimos constitucionais da educação e que estão comprometendo sobremaneira não apenas o presente, mas o futuro do Estado do Rio de Janeiro, que compromete o investimento em ciência, tecnologia, ensino e inovação e vai trazer consequências extremamente danosas ao nosso Estado, no nosso futuro bem próximo. Muito obrigado.